Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Nós vamos analisar a segunda epístola de João. Nós vamos ler o texto, traduzir o texto, vou tentar apresentar a tradução mais literal possível, tentar preservar a ordem das palavras, se isso não gerar muita confusão, e fazer algumas observações aí teológicas, mais gerais e mais ligadas ao texto mesmo, ok? Então, aqui está o texto, vamos ler. Rho presbíteros eclecte kyria kai tois teknois autes rus ego agapo en aletheia kai uk ego monos ala kai pantes hoi egnocotes. Gnocotes, tá? A ênfase aqui no O. Egnocotes te aletheian. Beleza. Vamos então para nossa tradução. Eu vou fazer ela por meio de um esboço mecânico. É assim que eu estruturo o texto quando eu vou pregar. Me ajuda a enxergar o texto, as ênfases do texto. Então, me ajuda bastante. Pode ser que te ajude, se é que você já não faz isso, né? Pois bem, ho presbíteros, ou seja, o presbítero ou o ancião. Aqui João está se apresentando. João optou por não usar o título de apóstolo, mas os apóstolos eram presbíteros também. Ele está apresentando a sua autoridade. Então vamos para frente. Eclecte queria. Eclecte é eleita. Queria, senhora. Nós temos Kyrios, senhor. E aqui nós temos então a senhora. Então, eleita senhora. Ou seja, o presbítero endereça a sua carta à eleita senhora. Já já a gente vai falar sobre isso, sobre quem é essa senhora, né? Quem pode ser. Aí o texto continua. Kai, tois, teknois, autes, a conjunção, e aos filhos dela. E aos filhos dela. Quem é essa senhora? Há duas hipóteses. Uma irmã cristã e os seus filhos, né? Ou a interpretação que eu sou tendencioso a aceitar, embora eu não crio briga por isso, eu acho que o mais provável aqui é que ele esteja escrevendo uma igreja, uma igreja. Então ele optou por falar dessa maneira, mas ele está se dirigindo a uma igreja. Então aos filhos dela seriam os membros da igreja, ok? Não venha criar confusão, é o que eu creio, tá? Então o presbítero fala para a igreja e aos membros dessa igreja. O texto continua. Rus ego agapo. Veja que eu trouxe o texto um pouquinho mais para a direita, porque aqui está falando de quê? Está falando das pessoas a quem ele se referiu antes, os quais eu amo. Rus ego agapo, os quais eu amo. A quem ele está se referindo? Entendo que aos dois grupos apresentados. A senhora eleita, os filhos dela, ou seja, eu amo vocês. Tá, mas poderia ser só os filhos dela? Poderia ser também. Até porque a igreja, se a gente seguir essa interpretação minha, a igreja é composta pelos seus membros. Então ele está dizendo que ama os filhos. Então, se você vai interpretar esse texto como sendo a senhora eleita uma mulher, uma irmã, e os filhos dela sendo de fato os filhos, eu entendo que a melhor interpretação para o texto seria o quê? Esses que ele diz que ama é tanto a mulher quanto aos filhos dela. E no caso aqui, pensando na igreja, João está dizendo, olha, eu amo a igreja,
e todos aqueles que compõem ela, ou seja, todos os seus filhos, tá bom? Isso aqui é uma opção interpretativa que eu estou fazendo. Bora continuar então. En aletheia, ou seja, ele vai dizer que esse amor que ele tem está pautado em uma coisa, ou seja, na aletheia, na verdade. Ou seja, o amor que eu sinto por vocês está baseado na verdade. Daqui a pouco eu vou dar mais um insight sobre essa questão da verdade, ok? O texto continua. Kai uk ego monos, ou seja, e não eu somente. Ou seja, eu não sou o único que sente esse amor por vocês. Quem mais? Aí ele continua. Alá kai pantes hoi egnocotes ten aletheian, mas e todos os que conhecem a verdade. Ou seja, eu amo vocês na verdade. E todo mundo que conhece a verdade amam vocês também. Qual é o insight aqui? Veja que a verdade pauta o amor de João para com aqueles destinatários e todo mundo que conhece a verdade também ama aqueles destinatários. Ou seja, nós somos o povo da verdade. O nosso relacionamento está pautado na verdade de Deus, no que diz as Sagradas Escrituras a respeito de quem nós somos. Uma lição bonita para nós aqui é entender que essa verdade na qual cremos fala da nossa responsabilidade de amar os nossos irmãos, de olhar para pessoas que andam na verdade, que amam a verdade e saber que fazem parte da nossa família. Ou seja, todo mundo que conhece a verdade vai amar vocês também. Ou seja, como é que eu digo que conheço a verdade, mas não tenho amor pelos meus irmãos, tá bom? Então é isso aí. Essa foi a nossa análise de hoje. Espero que tenha sido legal para você e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu!